Paz do Senhor, irmãos. Estamos então gravando a terceira parte da nossa lição, a lição de número 2, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na segunda parte, nós encerramos falando sobre a nossa nova posição em Cristo é caracterizada pela salvação em Cristo. E o tópico encerrou com a síntese dizendo o seguinte: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Então, temos que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de vivermos uma nova vida, numa nova posição em Cristo. Agora, o tópico 2 vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. É interessante que, quando nós falamos a respeito de pecado, nós relembramos desde a origem do pecado na raça humana, quando Adão e Eva desobedeceram ao mandamento do Senhor, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde foram abertos os olhos deles e eles puderam compreender e entender tudo aquilo que começava a se referir com relação ao pecado. Foram expulsos do jardim do Éden, foram expulsos do paraíso, e aí o pecado começou a reinar sobre a raça humana. E agora o que essa lição, esse tópico 2 vai falar com relação a uma vida cristocêntrica? Que desde que o pecado começou a reinar, Deus já tinha um plano, Ele já tinha planejado algo de fazer ali a primazia de Cristo, ou seja, fazer com que Cristo tenha a primazia na remissão dos pecados. O que quer dizer primazia? Primazia é dignidade ou cargo de primaz, prioridade ou primado, primeiro lugar, primeira colocação, superioridade de categoria e excelência. Ou seja, em Cristo nós temos a excelência da remissão dos nossos pecados. Aquilo que o sacrifício de cordeiros não conseguia fazer lá no Antigo Testamento para a remissão dos pecados, apenas encobria o pecado do homem, agora em Cristo foi um sacrifício excelente, ou seja, conseguiu cumprir todos os requisitos, todos os objetivos para o qual ele havia sido destinado. Por isso que ele tem a primazia, não tem outro sacrifício, não tem outra coisa que possa ser feito para a remissão dos nossos pecados. E Deus também projetou e planejou uma segunda coisa, que é a restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Vai chegar um tempo em que Deus vai restaurar tudo, todo esse mundo, essa sociedade, algo inimaginável para nós hoje que vivemos nesse mundo corrupto de doenças, de pestes, de pornografia, prostituição, de maldade, impureza. Tudo isso Deus vai restaurar e vai fazer com que tudo isso seja novo. O item 1 fala sobre a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, Efésios 1:9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, conforme Colossenses 1:26. É interessante nós analisarmos esses dois versículos. O Efésios capítulo 1, versículo 9, a parte A diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. E Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O que significa a revelação do mistério? O que é esse mistério? O próprio autor da revista já começa a traçar essa linha e dizer o que isso quer dizer. Ele vai dizer: essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade,
com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16. Então, esse mistério trata dos decretos eternos de Deus, planejados por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Desde a queda, Deus já havia planejado e projetado a salvação para o homem. Deus não foi pego de surpresa com relação ao pecado, tanto que o Apocalipse 13:8 vai dizer, quando está falando sobre a questão do anticristo, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde que o mundo foi formado, Deus já sabia que o homem um dia pecaria, que o homem cairia da sua condição da qual foi criado, e já havia planejado a morte de Cristo na cruz. E isso foi tão explícito e tão caracterizado no Evangelho de João, no capítulo 3,16, que é um dos versículos mais importantes que nós temos a respeito da salvação, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse mistério, esse plano, essa revelação surgiu a partir do momento da morte de Cristo na cruz, em que ele começou, através dos seus discípulos, através daqueles a quem ele treinou, propagar o Evangelho e falar da salvação que nele estava sendo executada. Então, esse era o mistério, algo que não existia ou não era falado dessa maneira lá no Antigo Testamento. Agora, a partir da vinda de Cristo, esse mistério começa a ser desvendado. Ele diz: olha, existe um Salvador, existe alguém que está disposto, que esteve disposto e pagou o preço por causa dos nossos pecados. Essa vontade divina é revelado segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. O que é beneplácito? É uma expressão de consentimento, abonação, concordância, aquiescência, ou seja, é uma aprovação régia de autoridade, de instância superior, mediante despacho. Ou seja, Deus fez um despacho lá na forma que nós entendemos quando pegamos um documento oficial e existe algo escrito lá embaixo: estou de acordo com tudo que está registrado aqui, e aquilo serve como um despacho daquilo que foi ordenado. Então, segundo tudo aquilo que Deus propusera em Cristo, foi executado, ou seja, foi feito da mesma forma. Então, que diz que Deus estava de acordo com tudo aquilo que lhe propusera fazer em Cristo, ou seja, por amor e por misericórdia do ser humano, ele se propôs a oferecer a salvação a todos os homens. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, conforme Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 20. Então a vontade de Deus foi executada conforme o desígnio que ele havia estabelecido. Por quem? Por intermédio de Cristo. Deus Pai planejou e o Filho executou. Por isso que ele passou a ter a proeminência de todas as coisas. E o texto de Colossenses citado aqui diz o seguinte: pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse
toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, Jesus Cristo conseguiu abraçar e fazer todas as coisas convergirem para ele, e assim ele passou a ter a proeminência sobre todas as coisas. O item 2 vai falar sobre a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10. Ou seja, diz o seguinte, o versículo: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. E Gálatas 4:4 diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando o texto de Gálatas e Efésios, embora falem sobre a plenitude dos tempos, eles têm sentidos diferentes. Quando nós estudamos e nós vemos a respeito de Jesus Cristo, quando ele veio e nasceu em carne, nós vemos que é o texto que Gálatas 4:4 diz: a plenitude dos tempos. Todas as coisas naquele tempo estavam preparadas para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Três povos trabalharam especificamente nessa plenitude. Os judeus, que foram preparados desde Abraão até o nascimento de Cristo como o povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo que recebeu a lei, que guardava a lei, que era zeloso da lei. Óbvio, muitas vezes o povo se desviava, mas foi o único povo que, quando era oprimido para abandonar o seu Deus, não abandonava. Todos os demais povos abandonavam. Israel se mantinha firme. Por isso o povo escolhido por Deus. Também nós vemos que quando o povo grego teve o domínio sobre a humanidade naquela época, uma das coisas que eles fizeram foi implantar a sua língua, a língua e a cultura grega. Então, toda a humanidade naquela época que se conhecia nas margens do Mediterrâneo, onde Israel vivia, falava grego. Hoje, quando nós dizemos que não estamos entendendo o que alguém está falando, dizemos: mas está falando grego para mim. Mas naquela época, quem falasse grego era entendido em qualquer parte do território romano, onde Israel estava vivendo. E o terceiro povo era o próprio povo romano, que, segundo as suas leis, a sua cultura, a sua imponência, eles trouxeram a segurança para a trafegabilidade da população, eliminaram aqueles que eram mendigos, que eram os bandidos, ladrões, assaltantes, fizeram as ruas, as estradas que davam acesso aos vários lugares. Por isso que Gálatas 4:4 está falando de algo que já aconteceu, a vinda de Jesus Cristo. Agora Efésios 1:10 está projetando algo para frente, está falando de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, algo que ainda não aconteceu. Por isso que Gálatas 4:4 fala do passado e Efésios 1:10 vai falar sobre questões do futuro, algo que ainda está para acontecer, algo que ainda Deus projetou mais para o futuro, quando todas as coisas, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e vai confessar que Ele é o Senhor. Então todas as coisas vão convergir nele. Amém? Depois ele segue falando mais algumas coisas, mas eu vou postar isso já no vídeo de número 4.